Mercadológico. 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 Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Humberta Carvalho e você está acompanhando o podcast Mercadológico, uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo, da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar, alavancar a sua carreira e o seu negócio também. Tudo isso, claro, sempre de uma forma leve e bem descomplicada. Por isso, fica ligado, porque toda terça-feira às 17 horas tem episódio novo no ar. No episódio de hoje, você vai conhecer a fundo os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial gera para o mercado de trabalho, para os profissionais, para a educação. A ferramenta mais comentada dos últimos tempos, que é o ChatGPT, é capaz de conversar e escrever textos de forma simples, e isso tem causado aí uma preocupação geral. O que é essa ferramenta? Quais são essas preocupações? Como superá-las? Você vai aprender no episódio de hoje. Por isso, se você nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast. Saiba que nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Então segue, avalia, compartilha com as pessoas que você gosta. Eu tenho certeza de que você já está aí lembrando de alguém que vai curtir muito esse assunto, tá bom? Se você nos acompanha pelo YouTube, ativa as notificações, se inscreve e deixe também os seus comentários. Eu estou aguardando a sua opinião. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o ChatGPT, desafios e oportunidades da inteligência artificial para o mercado de trabalho e para a educação. Gente, escrever texto simples, criar histórias, músicas e roteiros, linguagem de programação, automatização de tarefas simples. Isso e muito mais é atribuído à ferramenta mais comentada dos últimos tempos, o ChatGPT. A plataforma é fruto da inteligência artificial e movimentou os noticiários e o mundo da tecnologia, da educação e do mercado de trabalho. Muitas perguntas surgiram. Será que essa tecnologia vai substituir profissionais e causar o desemprego? Será que vai facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem? Como lidar com essa realidade para não ser consumido pela ansiedade e pela preocupação? Vamos conversar sobre essas e outras questões com o nosso convidado de hoje. Eu recebo aqui o professor Celso Camilo, ele que é professor na Universidade Federal de Goiás. Celso, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, dispor do seu tempo, do seu conhecimento com o público do Mercadológico. Imagina, Humberto, é um prazer muito grande estar aqui com você, agora no podcast Mercadológico, falar para a audiência do Senac, da Fecomércio, né? Vamos bater um papo de forma bem descontraída, informal, um pouquinho sobre a tecnologia e como ela tem impactado nossas vidas atual, presente e no futuro. Vamos começar te conhecendo, então. Vamos Quem lá. é o nosso convidado de hoje? Se apresenta pra gente, conta o que você faz. Bom, meu nome é Celso Camilo, né? Atualmente professor da Universidade Federal de Goiás, estudo de informática, né? Tenho mestrado, doutorado na área de IA, inteligência artificial, e tenho sido professor também visitante da Carnegie Mellon University nos Estados Unidos, estudo de tecnologia na Índia, né? Tive uma passada também pela UCLA em Los Angeles, e tenho trabalhado muito com a transferência de tecnologia para as empresas, né? Então a gente criou lá recentemente um centro chamado Centro de Excelência em IA, em que a gente pega conhecimento e conteúdos da academia, né, essas novas tecnologias, e tenta aplicar nos problemas reais, tentando facilitar a vida das organizações, aumentando a competitividade e a vida das pessoas por consequência. Ou seja, sua atuação une aí a tecnologia e a educação, né? De Sem onde dúvida. veio esse amor? Como que você veio parar nessa área? Conta pra gente. Então, eu acho que a educação e a tecnologia me escolheram, né? Eu não as escolhi. E eu acho que a grande razão pela qual eu mantive essa paixão é pela capacidade de impacto. Eu acho que são duas áreas que têm um impacto gigantesco na sociedade, né? A educação, por natureza, é onde se formam as pessoas, né? Onde se cria caminhos para as pessoas, para elas se formarem. Então, tem um impacto não só pontual, como exponencial nela e nos familiares, nas pessoas que essas pessoas convivem. Então, para mim é um grande prazer ser professor, né? Contribuir com esse caminho, com essa formação dessas pessoas. E a tecnologia é ferramental.
A gente sabe que nós somos os chamados tecnosapiens, né? Então, tecnosapiens porque a gente usa de tecnologia para aumentar a nossa qualidade de vida, usa de tecnologia para amplificar a nossa vida, né? Para facilitar a nossa vida, para reduzir os nossos custos operacionais. E a gente sabe, então, que a gente é muito dependente da tecnologia para melhorar os nossos processos. Então, se eu juntar a formação, capacitação, que dá propósito, que dá visão de futuro, com o ferramental que facilita essa trajetória, talvez seja por isso que eu tenha juntado e mantido nessas duas áreas. Bacana. Você é o mestre da inteligência artificial, então conta para o nosso público, para quem está ouvindo a gente, o que é essa inteligência artificial, como ela está presente no nosso dia a dia, porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas inteligência artificial é uma coisa muito futurística, tá lá na frente, é coisa de filme, de série, e não para pensar que está aqui, né, com a gente, na palma da nossa mão, no dia a dia. No dia a dia. Vamos descomplicar um pouco a IA, né? Eu acho que os filmes têm um papel ali interessante, dramático, né? Do ponto de vista de esclarecimento sobre o tema, mas muitas vezes mais confundem do que realmente explicam e facilitam. A IA nada mais é do que um software, né? Ela é um software que tem atividades e tarefas que se assemelham e simulam comportamentos inteligentes humanos, né? O principal foco desse software, em termos de simulação da inteligência humana, é o aprendizado. Então, a grande diferença entre softwares comuns e softwares com IA é que o software com IA ele consegue aprender sem necessariamente o humano programá-lo. Então, o tradicional, o humano tem que dizer tudo que o software vai fazer, para cada condição, como o software vai reagir. O software com a IA, não necessariamente eu tenho que predizer ou pré-programar todas as condições possíveis para que o software reaja. Ele consegue aprender com os dados e tomar decisões mais autônomas, permitindo assim que você amplifique a sua atuação sem que o humano tenha condições ou precise mapear todas as possibilidades previamente. Então, a capacidade de aprender e, portanto, reproduzir gerando texto, gerando imagem, tomando decisões, ela nos parece humana e inteligente, mas, na verdade, tudo vem a partir de padrões dos dados que aquela IA aprendeu durante o tempo que ela treinou. Bacana. E você está nessa área aí tem quanto tempo, mais ou menos? Humberto, em torno de uns 15 anos já, né? Entre graduação, mestrado e doutorado, né? Pós-doutorado, em torno de uns 15 anos. E experiências dentro do país, fora do país, quais as mudanças mais significativas que você percebeu ao longo desses 15 anos aí de evolução, de mudanças dentro dessa área da inteligência artificial? Essa área ela tem alguns momentos que a gente chama de game changer, né? Assim, a mudança, a chave que muda o jogo. A última mudança que teve foi a introdução dos modelos chamados Deep Learning, que são modelos de rede neural profunda, né? São redes neurais que têm mais camadas, por isso a gente chama profunda. E o nome rede neural é porque realmente se assemelha à rede neural humana, né? Tem a capacidade de processamento e identificação de padrão, assim como a rede neural humana. E ela aconteceu porque juntou dois grandes pontos importantes. O primeiro, o poder computacional. Evoluímos muito na capacidade das máquinas, dos hardwares. E dois, no volume de dados. A gente conseguiu digitalizar mais indústrias. Então, mais dados, com mais poder computacional, vieram esses modelos mais profundos e isso se juntou à fome com a vontade de comer. E aí a gente conseguiu produzir coisas ainda mais interessantes, ainda mais aplicadas para a nossa sociedade. Se eu entendi, então, o que você está falando, toda essa tecnologia não seria grande coisa sem os dados? Precisa dos dados humanos, dos dados das pessoas para ter todo esse resultado, esse boom que a gente vê hoje em dia? Sem dúvida. Na ordem cronológica, nós passamos pelas revoluções industriais. Da primeira revolução industrial, máquina a vapor. Sim. Gerou uma revolução na indústria, gerou uma revolução na sociedade, transformou a sociedade, gerou mais demandas. Veio a segunda revolução industrial, eletricidade. Melhorou a capacidade produtiva, reduziu o custo, aumentou a demanda dentro da sociedade. Nova sociedade gerada, nova demanda, nova revolução, veio a computação. A computação começou a digitalizar o mundo. E essa digitalização é esse volume de dados. Então, nós, na terceira revolução industrial, aumentamos a capacidade de armazenar dados dos nossos comportamentos. E é por conta desses dados que nós viemos armazenando, e cada indústria que tem mais dados, tem mais se beneficiado da IA, entramos na quarta revolução industrial, que é o uso desse dado e informação para gerar conhecimento e tomada de decisão. É a famosa pirâmide: dado, informação, conhecimento, decisão. E a decisão é tomada
pautado nesse volume de dados que foi ao longo dos anos digitalizando as indústrias. Então, indústrias mais digitais, elas se beneficiam mais rápido. Menos digitais, têm mais problemas. Um exemplo de menos digital que agora está começando a evoluir bastante, a área da medicina. É uma área que até então ainda era muito papel e caneta, especialmente nos países subdesenvolvidos, e agora com os prontuários eletrônicos e outros sistemas de gestão que as próprias áreas da medicina têm utilizado, isso tem aumentado o volume de dados gerado. Consequentemente, a gente tem usado mais IA para auxiliar no diagnóstico e no tratamento das doenças, especialmente essas doenças mais complexas. E você me falando aí, me vem à mente assim, eu te perguntei lá no comecinho, né, às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante do nosso dia a dia, mas às vezes até aquela pessoa que fala, não, eu não gosto de tecnologia, eu sou uma pessoa mais analógica, quando ela dá o dado dela ali, ou fornece o dado dela em algum local, ela já está participando de todo esse sistema, né, de alimentar dados e enfim. Sem dúvida, você pode estar mais imerso ou menos imerso, não existe a possibilidade de não estar imerso. Né? Nós hoje passamos mais de 1/3 do tempo, isso média brasileira, mais de 1/3 do tempo acordado no celular. Né? Então isso significa que você tem mais de 1/3 do seu tempo no mundo virtual passando dados para grandes big techs, para grandes sistemas e aplicativos que consequentemente vão usar esses dados para as finalidades as mais variadas, inclusive te ajudando, recomendando coisas e assim por diante. Então não há como não estar no mundo digital hoje. Mesmo com pouca tecnologia que você use, você sempre deve estar nesse mundo digital e gerando dados para esse novo mundo. Isso aí. E bora então aqui para o tema do nosso episódio, que é o ChatGPT. Eu estou falando certo? É assim mesmo que se pronuncia? É o ChatGPT. Na verdade, o ChatGPT já é um produto. Né? Deixa eu tentar explicar aqui de forma didática como é que se chegou no ChatGPT. O ChatGPT, o nome GPT, é uma sigla de uma arquitetura de uma rede neural. Lembra da história da Deep Learning, que foi um game changer, né? Que trocou um pouco, porque nós pegamos o poder computacional com dados, com esse modelo de rede neural profunda, com mais camadas de decisão dentro da rede neural. Esse modelo de linguagem, Deep Learning, modelo de linguagem, é uma das arquiteturas chama GPT. E aí, a OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT, ela desenvolveu o próprio modelo GPT e chamou de ChatGPT para fazer essa interface, né, conversacional, ou seja, ela coloca aquilo para as pessoas utilizarem, conversarem com o robô e por trás tem essa arquitetura chamada GPT, né, essa arquitetura de Deep Learning para conversar. Sim. Mas, de forma resumida, para que serve o ChatGPT? Qual que é a novidade do ChatGPT? Se eu puder fazer um histórico, nós saímos lá de consumo de informação por meio de livros, por meio de Barça, né? Eu não conheço Barça, eu não sou dessa época, mas, né? Mais ou menos. Mas depois da Barça vieram a internet, né? Os artigos na internet, o consumo de informação na internet e veio o Google, que é o grande buscador, né? É o centro onde você sai dali buscando informações para ter o que você precisa na internet. Esse é um passo seguinte, que são os bots conversacionais. Por quê? Porque os bots, eles não só te dão a informação, como o Google dá, que é indexando e te dando uma lista de coisas para você, referências para você buscar, sim, como ele começa a processar aquelas referências e informações e te resumir o que te interessa. Então é um passo seguinte, né? Ao invés de só te dar a referência e falar, vai lá, busca e faz o seu resumo, ele pode dizer, não, eu fui lá, já busquei e trouxe aqui para você uma série de resumos e considerações que você pode analisar, mas está aqui já um trabalho pronto para você, a partir daqui, fazer outras coisas. Então, é um passo seguinte. Veja que nós estamos caminhando para... Antigamente faltava informação, depois agora sobra informação, mas com muita informação você se perde, que é a história do Google. Né? Aí por isso tem os 10 mais, os 15 mais, você não vai buscar 100 referências, você busca as 5 primeiras, as 10 primeiras, que inclusive é onde o Google monetiza, né? Porque ele prioriza e cobra das empresas nos primeiros rankings. Bom, e aí vem o ChatGPT ou similares, que vai dizer, não, você não vai nem que buscar referências, você não tem que ler referências. Eu já te dou mastigado boa parte do que você está perguntando e de forma contínua. Então, você pergunta uma coisa, ele responde, você pergunta outra, ele complementa, você pergunta outra, ele filtra. Então, ele vai meio que dando realmente como se fosse um tutor do processo de descoberta da informação. Esse é um novo paradigma, é uma nova camada no processo de descoberta de informação. E por que, na sua opinião, o ChatGPT ele tem causado todo esse alvoroço?
É pela capacidade que ele tem de gerar coisas que nós chamamos, enquanto humanos, de criativo, né? Até então, a gente falava muito das máquinas de braços mecânicos, né? Se você pegar a história, inventamos os tratores. Os tratores reduziram a necessidade de 100 homens para 1 homem para fazer o serviço braçal. Então, estamos chamando aí de braços artificiais, né? Um monte de mecanismos e máquinas para reduzir o trabalho braçal. Agora, de uns anos para cá, nós criamos as mentes artificiais, que são aquelas capazes de fazer tarefas que até então a gente julgava serem só de humanos, né? Criatividade, capacidade de decisão, analítico e assim por diante. Recentemente, o que mudou? As pessoas acreditavam que as máquinas só fariam coisas criativas, mas repetitivas. Não é? Então, analisar a nota fiscal, fazer um lançamento em algum sistema, fazer coisas que teoricamente o humano faz, né? Se gasta neurônio hoje, mas gasta-se de forma repetitiva. O que o ChatGPT traz? Não, também conseguimos fazer com o IA algo geracional, algo criativo que até então não existe paralelo em qualquer outra fonte, né? Ou seja, é o processo que nós humanos fazemos. Pegamos várias referências e criamos um novo texto, uma nova imagem. Vale lembrar que o ChatGPT não é só texto, né? A nova versão agora também, a gente chama disso de multimodal. É um modelo de linguagem que aceita imagem como entrada e texto também. E você pode gerar nova imagem, você pode gerar novo texto completamente novo. Eu posso pegar um quadro da cidade de Goiânia e pedir, não é o caso do ChatGPT, é outra ferramenta, mas usa o mesmo princípio, e posso pedir para ele pintar um quadro de Goiânia segundo Van Gogh, né? E eu vou pegar o resultado e dizer, foi Van Gogh que pintou esse quadro. Eu, inclusive, li uma matéria mostrando que um concurso de fotografias colocou uma fotografia criada por inteligência artificial para concorrer e ela ganhou. E aí, como não estava dentro das diretrizes do concurso, claro que foi desclassificado, mas quem escreveu a foto teve essa ousadia de dizer, olha, eu só inscrevi para vocês verem que a inteligência artificial ela compete com o ser humano. E é imperceptível, né? E aí isso muda muito as indústrias de forma geral. Vou citar agora recentemente um exemplo da moda. Muitas empresas estão substituindo modelos humanos por imagens criadas por IA. E você olha as duas pessoas e você não sabe qual é a IA e qual é a pessoa humana. E aí você pode colocar o modelo na posição que você quiser, com a roupa que você quiser, sorrindo, não sorrindo, né? Esse podcast que a gente está fazendo aqui, a gente pode substituir ele facilmente por máquina. Sim. Né? Dizendo, inclusive, no meu tom de voz. Inclusive, dizendo no seu tom de voz. Não é um tom robotizado. Né? E, de certa forma, interagindo com coisas que eu quero dizer ou que a IA vai dizer que eu gostaria de dizer. Né? E isso não é futuro. Isso não é uma coisa daqui 20, 30 anos. Isso é possível fazer hoje. Né? Então, a diferença está aí. Quando você perceber que o presente que é presente não é futuro. Né? Muitos ainda estão, não, isso é daqui a alguns anos, isso aqui. E as indústrias estão perdendo oportunidades. E aí, enquanto país, nós estamos perdendo a oportunidade de nos posicionar no tabuleiro geopolítico, de quem vai dominar e quem vai conduzir o processo e quem vai ficar a reboque no mundo do futuro. Inclusive, quem está nos assistindo não percebeu ainda, mas, na verdade, aqui são os nossos avatares. Nós né? somos Vamos avatares. chamar aqui os nossos... Nós somos avatares. Não são os nossos avatares, somos nós mesmos, pelo menos por enquanto, né? Essa é a linha tênue, né? Até que ponto você é o digital e você é o físico, não é? Então, constantemente as pessoas estão fazendo esse chaveamento, né, do êxito do físico. A hora você está no físico, daqui a pouco você pega o celular ou o WhatsApp. Então, você se informou e você interagiu com o mundo virtual. Aí alguém te chamou no físico e você atendeu, então você voltou para o físico de novo. Né? E daqui a pouco vai ser o bot te chamando, e daqui a pouquinho vai ser o bot conversando com você, e vai ser um assistente te lembrando, olha, não esquece que você tem gravação de podcast hoje. Olha, deixa eu te falar, o tema do podcast é esse. Está aqui um texto para você se embasar para falar coisas mais relevantes dentro do podcast. Deixa eu te falar, esse podcast já foi assistido por esse perfil de público. E esse perfil de público que comentou lá no YouTube, eles gostam de comentar assuntos mais polêmicos sobre isso. Então, esse resumo todo que a gente precisaria de um time de humanos para fazer, dedicado, isso poderia ser facilmente feito pela IA, né? E sem dúvida nenhuma vai ser o futuro próximo.
E a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enquanto isso, uma pausa rápida aqui para eu te apresentar o Hackathon, uma ação semelhante à jornada do empreendedorismo que as startups realizam, mas que envolve os alunos do Sesc Cidadania, a escola do Sistema Fecomércio Sesc Senac, em Goiás. No evento de 12 horas, promovido pelo Senac Infinity, que é o hub de inovação e tecnologia do Senac Goiás, os alunos do 2º ano do ensino médio desenvolvem uma ideia inovadora que resolve um problema ou desafio, buscando aí trazer uma solução disruptiva para o mercado. Antes do Hackathon, os alunos eles participam de capacitações, conhecendo sobre o ecossistema das startups. E, ao final, os melhores projetos são premiados. Muito bacana, não é mesmo? Quer conhecer mais sobre o Hackathon e o Senac Infinity? Acesse agora o nosso site go.senac.br e saiba mais. Celso Camilo, então vamos falar mais sério do que a gente está falando, né? Você acabou de citar aí pra gente que não é o futuro, já está acontecendo. E como que o ChatGPT ou as ferramentas similares que fazem o mesmo que ele, vai transformar a forma como a gente escreve, como a gente produz, como a gente trabalha? Você acha que vai ter uma mudança significativa nesse sentido? Tanto vai como já está tendo, né? Eu tenho vários exemplos de uso do ChatGPT no meu dia a dia. Eu, por exemplo, ao escrever uma prova, eu consulto o ChatGPT para ver algumas perguntas que ele pode sugerir para mim cair na prova, né? Mesmo que meus alunos estejam ouvindo isso agora, não adianta eles voltarem no ChatGPT e falar, vou descobrir quais são as perguntas da prova. Não pode responder a prova usando o ChatGPT, hein? Fique claro. Porque tem mais um detalhe, né? O modelo de linguagem que eles usam não é um modelo determinístico, ele é probabilístico. Então pode ser que você pergunte a mesma coisa para ele e te responda coisas diferentes, né? Porque ele é um modelo probabilístico. E depois, com mais calma, a gente pode explicar como é que esse resultado é probabilístico. Mas o fato é, já está transformando a vida das pessoas. E a gente não adianta você achar que não vai usar ou que não deve usar, né? A questão é como usar. Essa coisa da gente resistir à tecnologia é um esforço inútil, né? E detalhe, nós temos que achar bom, porque nós estamos criando de novo uma camada a mais dentro do processo. E é claro que algumas pessoas que faziam a camada anterior vão ser substituídas e vão ter que se reposicionar numa outra camada, né, fazendo outras coisas do que a gente até então fazia de forma manual. Então, sem dúvida nenhuma, vai transformar, já está transformando, especialmente tarefas, como eu disse, geracionais, tarefas que exigem algum grau de criatividade a partir de referências, imagem, som e texto. Você acabou de citar que cria as provas usando o auxílio também do ChatGPT. E pensando em sala de aula, em educação, em aprendizagem, como que você acha que essa ferramenta e ferramentas similares beneficia a educação e a aprendizagem em si? Assim, esse dilema é o famoso, não vou deixar meus alunos usar calculadora nas provas. Isso é antigo, né? Não vou usar, porque se eu deixar eles usar calculadora, eles não vão ter raciocínio lógico, não vão ter facilidade de calcular e tal. Veja que é uma discussão inútil, porque se você não deixa ele usar na prova, acabou a prova, ele passa a vida inteira usando calculadora, né? Então, o que você está realmente querendo testar e simular? É o irreal ou o real? Né? E aí a pergunta você quer testar o cálculo ou você quer testar a capacidade que ele tem de fazer cálculo para solucionar o problema? E que problema que está sendo colocado como desafio? Né? Então, lembrando que o ferramental ele ainda está como apoio à solução de problemas. O que está acontecendo é só facilitando para que você gaste menos tempo com coisas, às vezes, analíticas, criativas, detalhadas, para uma abordagem mais sistêmica e uma abordagem mais abstrata de realmente solucionar o problema. Causa algum grau de dependência? Sem dúvida. Sem dúvida. Como a calculadora. Como a calculadora causa. Celular. Como o celular causa. Sem dúvida nenhuma. Então vão ter muitas pessoas que vão ter dificuldade de escrever um texto depois de muito tempo usando o ChatGPT do zero. Até porque o principal foco do ChatGPT é sair do V0. Né? Eu estou meio sem ideia. Quero escrever um texto sobre tal coisa. Aí vem um monte de coisa e agora eu começo a ter ideias. E a partir daquilo começo a escrever outras coisas, ter a minha autoria em cima do texto. Né? Mas lembrando, ainda é falho, ainda é probabilístico. E vai continuar sendo probabilístico durante um bom tempo. Isso significa dizer que ele acerta 100%? Não.
Então, por isso, a análise crítica ainda é necessária. Tá? Então, vai causar, sim, uma certa dependência, mas a gente vai adaptar essa dependência e criar uma nova camada de produtividade. As pessoas vão ter que se adaptar. E aí eu vou abrir um parênteses importante, que é o impacto disso na sociedade. Né? Então, veja bem, o nosso problema atual não são as máquinas dominarem o mundo, pegar armas, sair matando os homens. Esse é filme. Esse não é o nosso problema atual. Nosso problema atual é qualificação e empregabilidade. Esse é o problema urgente atual. Nós temos, de um lado, um monte de vagas abertas e, do outro lado, um monte de gente desempregada. Isso não é de hoje. E só está aumentando esse gap. E aí a pergunta é, bom, se eu tenho vagas abertas, por que eu tenho gente desempregada? E a resposta é qualificação. E o problema é que a gente fazia isso, essas mudanças de qualificação, mudanças de exigências de habilidades, a cada 10, 15, 20 anos, 30 anos. Agora a gente está fazendo isso a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então as pessoas não têm que mais se qualificar para aprender só o profissional. Elas têm que se qualificar para mudar mindset, mentalidade. É muito mais soft skill do que hard skill. É muito mais se capacitar para aprender como aprender do que aprender uma técnica específica. A técnica vai ser necessária para executar aquele trabalho. Mas aquela técnica pode estar em desuso em 2 anos. E aí você vai voltar para requalificar? Sim. Só que de um processo natural e contínuo de formação. E aí com o apoio do Senac, aí com o apoio de outras referências, e aí entrando dentro de um pipeline, que a gente chama, né, de uma trilha de jornada de long life learning. Né? De uma jornada de aprendizado pela vida. As pessoas têm a falsa sensação ainda de que eu sou formado em direito, portanto sou advogado, acabei, não preciso estudar mais. Eu sou formado em medicina, sou médico e, portanto, formei, acabei, não preciso estudar mais. Eu passei um período estudando, que foi a minha escola, que foi a minha faculdade, agora eu vou trabalhar. E como se trabalhar não significasse estudar. Só que, na verdade, a jornada, ela tem que ser cada vez mais jornada de aprendizado e aplicação. Aprendizado e aplicação. Né? Aprendizado para aprender e aprender para aprender. Né? Então, é um processo de como aprender. Esse é o grande segredo dessa nova geração. Você já trouxe um pouquinho de mercado de trabalho para a gente, mas eu acho que a gente pode fazer um paralelo ainda com a questão da educação e da aprendizagem. Que seria exatamente esse o desafio dos pais e dos professores, nesse sentido de mudar o mindset para adquirir, não para adquirir, mas internalizar e passar a encarar essas tecnologias com mais naturalidade? Eu acho que a gente tem que preparar humanos para serem humanos. Né? Isso acho que é um grande paradigma que a gente vai ter que mudar. A gente, desde as primeiras revoluções industriais, a gente tentou mecanizar os humanos, robotizar os humanos. Né? E deixamos de fazer tarefas que de fato são humanas. Né? Então eu sempre digo, é mais fácil você automatizar um médico do que automatizar uma enfermeira. A tarefa de um médico é a tarefa de uma enfermeira. Porque a tarefa do médico normalmente é uma tarefa analítica. Dados, diagnóstico, resultado, tratamento. Vamos pegar o caso do radiologista. Esse é o primeiro que vai ser substituído. E já está sendo substituído. Porque ele nem sequer pega no paciente. Ele olha pela imagem. Então ele analisa dado. Imagem, dado, diagnóstico. Esse cara é a parte mais fácil de substituição, essa tarefa. Não é uma pessoa, tarefas sistemáticas, padronizadas, né? Com dados. O trabalho da enfermagem é outro. O trabalho da enfermagem é customizado. É paciente por paciente, é o olhar no olho, né? É o perguntar como é que está, é entender a família, é entender o sentimento, é entender as razões que levaram as pessoas ali, né? Verdade. Então a substituição da tarefa humana, ela é muito mais difícil. Talvez ela seja a última milha da história. Né? Então a gente vai ter que aprender a voltar a ser humano e começar a fazer tarefas humanas e deixar as máquinas fazer as tarefas robotizadas. Criatividade é humano? É humano. A gente vai ter que aprender a criar a partir do que a máquina já criou. Né? Fazer mais do que a máquina já fez. E, consequentemente, tentar tornar o mundo um pouco mais agradável, né? Quando a gente conseguir
ter mais pessoas humanas e menos pessoas robotizadas. Um intervalo rápido aqui para a gente fazer uma reflexão. Que a tecnologia ela está presente hoje em tudo e em todas as nossas atividades, isso não é mais novidade para ninguém, né? Mas o que a gente pode esperar desse mercado da tecnologia? Eu te respondo, viu? É um mercado aquecido, com alta demanda por talentos e muitas oportunidades de emprego dentro e fora do país também. Se você quer aproveitar essa fatia do mercado, saiba como se preparar e se manter atualizado com as novas tendências tecnológicas oferecidas pelo Senac Goiás. Quer ficar por dentro? Acesse o site go.senac.br ou nos acompanhe pelo Instagram no @senacgoiás. Celso, nós falamos já dos impactos, né, que a inteligência artificial ela tem na vida da sociedade como um todo, mas eu queria falar muito de exemplos como que você acabou de trazer para a gente, do radiologista, né? Essa automatização dos trabalhos, ele é algo muito real. As pessoas, elas poderão ser substituídas. E aí, o que o ser humano não no sentido de ser humano, como você já acabou de trazer pra gente, mas enquanto profissional, ali no dia a dia dele, o que ele precisa fazer para concorrer, não sei se a palavra seria concorrer, ou para se destacar junto com essa ascensão da IA? Muito bacana. Acho que a primeira coisa a gente tem que entender o contexto histórico, né? Que momento da história estamos? Estamos no momento da história em que a principal economia é a economia da atenção. Então, qualquer negócio compete com qualquer outro negócio por atenção, né? Então, o Google quer a sua atenção, o Netflix quer a sua atenção, o Magalu quer a sua atenção, o Senac quer a sua atenção, todo mundo quer a sua atenção por alguma razão. Essa economia da atenção é onde os profissionais do futuro devem estar mais atentos. Então, eu tenho que ter capacidade de gerar conteúdo que gera atenção. É essa atenção que prende, que engaja e que traz retorno profissionalmente falando, né? Então, por que a área da saúde é uma área tão importante? Porque ela mexe com a vida, né? Com um bem que você tem de maior grandeza e valor. E isso te traz atenção. Então, valorizar essas áreas de grande valor para o humano, né, para quem paga a conta do ponto de vista profissional, é, na minha sugestão, para o futuro, né? A parte tecnológica, como diz, é meio. E ela é meio associada a alguma aplicação. Então, se eu associar a tecnologia com saúde, eu vou entregar muito mais valor para quem está pagando a conta, porque eu vou entregar mais diagnóstico bem feito, eu vou entregar tratamento mais adequado e assim por diante, né? Então, resumidamente, profissões do futuro, como é que se prepara para elas? Soft skills, né? As pessoas me perguntam muito, Celso, o que eu oriento meu filho a fazer de curso, né? Seja superior, profissional? Eu digo, a primeira coisa que você tem que orientar teu filho é comportamentalmente. Né? Você precisa ter uma pessoa que queira aprender, você tem que ter uma pessoa proativa, uma pessoa que tem comunicação, uma pessoa que tem senso crítico. Ele precisa primeiro desenvolver as habilidades soft skills. E aí tem cursos, o próprio Senac tem curso para isso e tudo mais. Depois que ele for uma pessoa com comportamento de futuro, ele vai achar com muita tranquilidade a tarefa que mais agrada a ele e gera valor para um terceiro, né? O inverso é mais difícil. Então, fazendo um paralelo aí com diferentes países, né, eu que tenho uma certa experiência com Estados Unidos, Índia, assim por diante, a gente percebe claramente que os países mais do hemisfério sul, especialmente os latino-americanos, né, e aí, evidentemente, cometendo algum erro por generalizar, mas só para ser um pouco mais didático, nos latino-americanos a gente tem um pouco um processo mais passivo, né, uma cultura mais passiva, de esperar acontecer, e não fazer acontecer, e não fazer com que a coisa realmente aconteça da forma que você espera, dando o resultado que você espera. Essa proatividade, ela está imersa na cultura, ou essa falta de proatividade, no caso latino-americano, está imersa na cultura. Apesar de ser um povo criativo, apesar de ser um povo caloroso, né, tem as suas vantagens, mas tem essa passividade. E às vezes até por uma questão histórica mesmo, né? São povos às vezes que não passaram por grandes terremotos, por grandes guerras, então não tiveram grandes dificuldades que fizeram com que eles fossem proativos na solução, no reparo, né, de grandes tragédias como essa. É claro que exceções existem, terremotos em alguns países da América Latina e tal, mas o que eu estou querendo ressaltar é que o comportamental, né, que está embutido na cultura, é algo significativo pensando em futuro.
a gente precisa cada vez mais valorizar a proatividade, né? Valorizar as soft skills. Tá aí a pandemia, né, que provou isso, né? As pessoas, elas tiveram que pular, fazer acontecer, né? Sim. E quando você pega, por exemplo, uma pessoa que vai procurar o Senac, né? Ela às vezes vai procurar o Senac, às vezes empurrada por alguém, né? Sem uma iniciativa própria. Ou ela chega lá e não necessariamente faz uma boa escolha de qual curso quer fazer. Ou chega lá no Senac e acha que a instituição é que vai formar ela e não é ela que se forma, né? Isso eu já falo isso para os meus alunos o tempo todo. A instituição não forma ninguém. Quem forma é você mesmo. A instituição cria caminhos para você se formar. Porque se a instituição formasse alguém, todo mundo saia igual. Exatamente. Né? Porque é a mesma aula, é a mesma instituição, é a mesma infraestrutura. Se a instituição formasse alguém, todo mundo saia igual. Mas por que as pessoas saem diferente da formação? É porque a instituição cria caminhos. Quem trilha o caminho é você. Então é o seu comportamento, é a sua forma de abordagem, é a sua forma de decisão, é a sua forma de enfrentar os desafios, né? E a gente, infelizmente, tem a sensação do mundo perfeito, né? Que tudo vai dar certo, que o ônibus não vai atrasar, que não vou ter problemas na família, e isso acaba justificando um monte de falhas e um monte de nãos que eu vou colocando para mim mesmo, né? E isso parece ser uma conversa muito abstrata, mas na verdade é como eu disse, é comportamental. E é esse comportamental que vai fazer ter um profissional de sucesso no futuro, usando as tecnologias, né? Sem medo delas. Porque esse é o problema. Toda vez que surge uma nova tecnologia, por que a pessoa fica com medo? Porque sai da zona de conforto. Agora eu vou ter que fazer uma coisa que eu não sei fazer. E por que sair da zona de conforto? Por que fazer uma coisa que você não sabe fazer te gera tanto desconforto? É porque você ainda está com aquela posição passiva. Quer dizer, eu queria tanto que o mundo fosse sempre assim, porque agora eu não preciso fazer mais nada. Eu já sei tudo, né? Só que isso é irreal. E cada vez mais irreal, porque o mundo está cada vez mais acelerado nas suas mudanças. Então, o que é mais racional e até emocional? É entender o processo de mudança, da dinâmica acelerada e adaptar-se, ser proativo, aprender a aprender. E chegou uma ferramenta nova, oba, que bacana, uma nova coisa para aprender. E não o inverso. Que pena, vou ter que fazer um esforço, né? É esse tipo de paradigma que a gente tem que cada vez mais proliferar na sociedade de forma geral, porque senão o Senac pode criar os melhores cursos do mundo. Se as pessoas chegarem lá e não tiver a proatividade, não tiver o comportamento para aproveitar o que a instituição está ofertando, não vai resolver e não vai ter o emprego desejado. Ou seja, precisa mudar a mentalidade aí, né? Nada de concorrente, pelo contrário, vamos agregar para fazer e entregar mais e melhor, certo? E é assim que as empresas buscam os empregados, né? Todo mundo quer um empregado que seja intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? É o senso de dono, é o senso que tem comunicação, é o senso que resolve sem as pessoas pedirem para ele, né? É o senso que veste a camisa, é o senso de pessoas que estão realmente querendo resolver problemas, não criar problemas. É isso aí. Que bacana, né? Esse assunto nosso aqui, a gente poderia desmembrar em vários outros, mas vai ficar para próximos episódios. E eu queria já partir aqui para o nosso final, deixando para você um espaço de inspiração, um espaço para você trazer uma dica de ouro para aquelas pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem se destacar profissionalmente. Qual que seria a sua dica de ouro para essas pessoas? Eu acho que, eu já comentei rapidamente no final aqui, né? Eu acho que o grande dica, né, para o futuro é realmente se preparar no comportamental, né? É conseguir mudar essa chavinha mental de dizer, opa, que bacana, tenho mais coisas para aprender, né? Aprender não pode ser dor, ela tem que fazer parte da solução, né? Então, busque informações, busque experiências, né? Essa coisa da gente tem uma escola muito pautada na referência europeia, que é uma escola muito referencial, conceitual. Eu prefiro a escola americana, que é do hands-on, da mão na massa, da aplicação, da experimentação, né? Eu acho que se colocar para experimentar, né, correndo risco, tomando algum grau de risco, evidentemente mitigando o risco, né, calculando o risco, mas se arriscando, eu acho que a vida no final vai valer mais a pena, sabe? Chegar aos 90 anos, ser deitado numa rede, olhando para trás, vai dizer, o que eu fiz de 90 anos? Né? Não pode ser só, fiquei num banco batendo carimbo o dia inteiro, né? Tem que ser, tipo, transformei a minha vida e a vida de muitas pessoas pelo meu trabalho, pelo meu propósito, pelas coisas que eu gosto de fazer. E só por meio do aprendizado é possível fazer esse tipo de impacto.
Bacana, muito bom. Excelente dica de ouro, Imagina. então, né? Celso, esse assunto a gente poderia ficar aqui desmembrando ele em vários outros, mas vão ficar para próximos episódios. Eu espero muito recebê-lo aqui mais vezes no Mercadológico, aqui no nosso quadro de tecnologia. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo aprendeu muito. Eu aprendi muito. Obrigado. E a gente já sai daqui com uma nova mentalidade, né? Então, quem está nos escutando que busca aí essa virada de chave, essa mudança de mindset, já pode começar ouvindo aqui o nosso episódio. Então, muito obrigada, viu? E quem quiser te conhecer melhor, tirar alguma dúvida, conhecer sobre o seu trabalho, onde que te encontra? Pode ser o Instagram, né? Rede social, @Celso Camilo, fiquem à vontade. É um grande prazer estar aqui com vocês, de novo, falar para a audiência do Senac, da FEComércio, né? Fazer um podcast com você. Então, muito obrigado, fico sempre à disposição. Obrigada, viu, Celso? E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu aprendi muito e eu tenho certeza de que você tá aí, ó, com a cabeça cheia de ideias, insights e também de que você lembrou de alguém que você gosta muito, que você sabe que vai aprender muito com o conteúdo do nosso episódio. Então, compartilha com essa pessoa. Se você nos acompanha pelas plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa a sua opinião. Eu quero muito saber o que você achou do nosso episódio, como que tá aí a sua relação com a tecnologia no seu mundo profissional, na sua carreira, no seu trabalho. É isso aí, hein? Eu finalizo o nosso episódio de hoje com uma frase de uma autora que eu particularmente gosto muito, que é a Marta Gabriel. Ela é referência mundial em estratégias digitais de negócios e ela diz o seguinte: para não ser substituído por um robô, não seja um robô. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Mercadológico. Mercadológico. Mercado lógico.